Você já viu um filme chamado A Riviera Não É Aqui? Esse longa-metragem, ele vendeu 20 milhões de ingressos em 2008, só na França. É um filme com Kadi Merad e Danny Boom, que acompanha a história de um funcionário público que mente para os seus superiores com o sonho de ser transferido para Côte d'Azur e acaba parando num território ocupado pelos chiites, que é um povo francês que fala um dialeto complicadíssimo, enfim. É uma grande tiração de sarro que hoje soa politicamente incorreto pra caramba. Mas os franceses não estão nem aí pra isso. Eles adoram comédias incorretas. Alors comme ça, vous êtes du Sud? Non, pas du Sud. Du Sud. S-U-D. Du Sud, je sais pas où c'est. Eles adoram transgredir fronteiras morais. Pouco depois do lançamento de A Riviera Não É Aqui, que no Brasil praticamente só foi exibido em DVD e em TVs a cabo, estreou Intocáveis, 2011, ali com François Cluzot e Omar Sy, que era um astro muito popular na televisão. A gente tem uma cifra desse filme de 19 milhões de entradas, quase 20 milhões. É o número 2 da história do cinema francês. Eu tô trazendo esses filmes aqui à tona pra gente falar de um mercado que não apenas foi responsável pela criação do cinematógrafo em 1895 com os irmãos Lumière, que além de ter criado o cinema, é uma pátria que protege a frequência de público em salas como talvez a gente não tenha em nenhum outro território. Nem nos Estados Unidos tem uma paixão cinéfila tão óbvia que o cinema americano é um orgulho para eles. Mas os cinéfilos tratam o cinema como uma questão fulcral de educação e criaram a mais importante revista sobre o audiovisual de todos os tempos, ali em 1951, que é a Cahiers du Cinéma, lida e respeitada até hoje. Este ano, 2 grandes sucessos de bilheteria da França, mas sucessos que estão assim com uma margem de distância muito grande entre eles, brigaram para ver quem representava a terra de Emmanuel Macron no Oscar. De um lado, o musical Emília Pérez. Doctor, you don't know what it's like to be a queen. When you were born to strive and race to kill, you better dance or die. Do outro, um arrasa-quarteirão baseado na literatura de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Appelez le procureur. J'ai parlé avec le procureur, appelez-le. Quem ganha? Antes de responder essa pergunta, roda a vinheta. Emília Pérez foi o filme que abriu o Festival do Rio desse ano e vinha assim bombadaço do Festival de San Sebastián, que aliás a gente acompanhou inteiramente e tem vídeo dele no canal do 7x7. Eu acho que tem um ponto importante entre muitos dessa produção pilotada pelo Jacques Audiard, que é o fato dele abrir uma discussão mais do que urgente sobre a identidade trans e sobre a transfobia. Carla Sofia Gascon, que é uma estrela de origem espanhola, que fez enorme sucesso no México, trabalhou no México ainda com o nome de Carlos Gascon e transicionou, assumindo uma nova identidade social, fazendo uma carreira nesse longa-metragem do Audiard, que custou caro, é um filme de cerca de 25 milhões de euros e que já vendeu 1 milhão de ingressos só em terras francesas. A Carla foi premiada no Festival de Cannes junto com uma leva de outras atrizes, Adriana Paz, Selena Gomez e a Zoe Saldanha, que vem disparando aí nas listas de apostas para os prêmios de coadjuvantes desse ano e que realmente está incrível. No dia 5 de janeiro, quando o Globo de Ouro foi anunciado, Emília Pérez se colocou aos olhos do planisfério cinéfilo como um vencedor.
confirmou essa potência com as suas 13 indicações ao Oscar, porém, o que parecia ser uma armação de concreto sólido desabou no momento que uma série de postagens feitos por sua atriz Carla Sofia Gascon vazaram na imprensa. Essas postagens são associadas a um comportamento de injúria racial, de racismo, de xenofobia, o que transformou Carla Sofia numa espécie de inimiga do povo. Ela hoje é proscrita e teve seu rosto removido das campanhas na internet do Emília Pérez e, quiçá, não participará da festa do Oscar. O Rio de Janeiro e outras 59 cidades do país conferiram o Conde de Monte Cristo num festival precioso que é o Varilux, organizado por Emmanuelle e Christian Boudier. Esse filme chegou a ser cercado de pompas, principalmente porque ele vendeu 9.200.000 ingressos só na França. Gente, esse é um número estrondoso e que reforça a relevância das adaptações literárias de Alexandre Dumas para a telona. Um ano antes, em 2023, as adaptações de Os Três Mosqueteiros fizeram um sucesso gigantesco por lá, com um elenco de peso que tinha principalmente o Vincent Cassel. O Conde de Monte Cristo, da versão atual, foi pilotado por dois roteiristas de peso, Alexandre de la Patellière e o Mathieu Delaporte, que veio ao Brasil para a Maratona do Varilux. O Conde de Monte Cristo é um livro que foi publicado em capítulos entre 1844 e 1846 na França e virou um grande sucesso, falando de uma cruzada de vingança de um marinheiro chamado Edmond Dantes, que é acusado de um crime que não cometeu, confinado numa prisão chechelenta por 14 anos e com a ajuda de um abade que ele encontra preso ali e que tem muito conhecimento de arte, literatura, história, de economia, mas sabe onde há um tesouro perdido. O Dantes foge, encontra esse tesouro, vira um milionário e volta para uma vingança. Pierre Niney interpretou esse personagem nessa versão absolutamente pop que virou um mega hit por todo canto. Só para conferir um número para vocês, esse longa-metragem custou cerca de 43 milhões e faturou 100 milhões e basicamente ali no território europeu. Mesmo com suas 3 horas de duração, é uma sessão da tarde nata. Aliás, a TV Globo tinha que ficar atenta e exibir esse filme muito bem. Mas antes que ele tenha uma carreira em circuito pelas Américas tão forte quanto teve em terras europeias. Mas eu acho que para botar um ringue justo, uma competição justa, por várias razões sociológicas e para fazer jus à travessia autoral impecável do Odiar, o vencedor de hoje será Emília Pérez. É muito bacana quando o cinema europeu renova o musical. A gente viveu isso na década de 60 com os Guarda-chuvas de Amor do Jacques Demy. A gente viveu isso com Dançando no Escuro, Lars von Trier, Palma de Ouro de 2000. E agora a gente vive isso de uma maneira radical com Emília Pérez. Quando hablamos de violência, hablemos de compaixão. Odiar é um campeão de bilheteria. Só para vocês terem uma ideia, os últimos filmes dele de maior destaque, Ferrugem e Osso, vendeu 1.800.000 ingressos só na França, e O Profeta vendeu 1.300.000. E ele ainda conquistou a Palma de Ouro com o antológico Dupin, O Refúgio. A editora Nova Fronteira está lançando uma edição assim super repaginada, reciclada, reloaded, de A Linguagem Secreta do Cinema de Jean-Claude Carrière. Esse grande roteirista, dramaturgo, fez a Controvérsia de Valladolid e foi um pilar
dramatúrgico, principalmente para Luiz Buñuel, entre outros grandes realizadores da Europa e das Américas. Trabalhou com Babenco aqui em Brincando nos Campos do Senhor. Esse livro serve como um mata-dúvidas para quem quer conceber histórias, não só para o audiovisual, mas também para os palcos. Embora ele seja completamente pensado para o cinema, ele tem bases dramatúrgicas essenciais para se entender a cena teatral. Já que eu tô falando de livro, eu queria deixar uma dica aqui do meu grande parceiro de roteiro e colega de crítica, Flávio Marinho. Ele lançou um livro chamado Flávio Marinho em Letra de Imprensa, em que ele reúne toda a antologia dele como crítico teatral. É um livraço, vale muito a pena conferir a obra do autor de Abalou Bangu. Galera, já que eu falei tanto de cinema francês aqui, dá uma olhada no último Asterix e o Império do Meio, que tá na Netflix. É um filmaço, tem Gilles Lelouch, que é um super ator e um super astro do cinema francês. Vale muito a pena dar uma olhada nele. Para sempre nos anais da história. Ai, adoro! Outro dever de casa, na descrição desse vídeo tem um link que leva pro site do 7x7, o Império Cinéfilo. Tem lista de filme, trivias, tem papo sobre dorama, tem de tudo lá. Dá uma olhada, tem muita reflexão, tem uma equipe que está pensando os caminhos do audiovisual, está pensando o futuro da arte cinematográfica. Salve o cinema!